Graças a Deus, paz do Senhor, estamos começando mais um podcast Cristo Todo Dia e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua casa, assim como sempre é. Estamos aqui com um convidado especial nessa tarde e eu tenho certeza que vai ser coisa boa. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado especial, eu faço um pedido aqui que eu sempre faço no início do nosso programa, que é você curtir o nosso vídeo, porque quando você curte o nosso vídeo, o YouTube entende que é um programa relevante, de fato é mesmo, falaremos sobre Bíblia aqui, e ele entrega para mais pessoas. Então curta o vídeo, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário aqui no chat, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? E antes de eu apresentar o nosso convidado mais uma vez, já é da casa aqui, né? Pastor Laércio, mais uma vez, obrigado, sempre uma honra fazer essa dupla aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém, que Deus abençoe. Pessoal, mais uma vez grato a Deus por essa oportunidade, grato a Deus pela vida do Rodrigo, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal aí, né, Cristo Todo Dia Podcast. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Gente, eu disse que estamos com um convidado especial aqui, estamos mesmo. Hoje está nos dando a honra, pastor, meu xará, né? Pastor Rodrigo Ursino, pastor, pregador, teólogo, professor, um dos professores da Academia de Pregadores, da qual nós fazemos parte, né? Uma escola que tem marcado um tempo e ensinado muita gente. Pastor Rodrigo Ursino, uma honra tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite e que nós possamos ter um bate-papo aqui, que o nome de Deus seja glorificado. Amém, meu amigo, meu xará, paz, Deus abençoe, ao querido irmão Laerte, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Um prazer nosso estar aqui, falando um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, que é o assunto que a gente mais gosta, né? Então, numa mesa como essa, é sempre um privilégio estar para falar de coisas boas, coisas que edificam, coisas que nos elevam na espiritualidade, na intelectualidade. Glória Se Deus quiser, vai ser uma benção. Vocês viram que o nosso podcast está subindo de nível, né? Isso aqui é Deus, né? Quando Deus está no negócio, dá tudo certo, né? É benção. Glória a Deus. Ô, pastor Rodrigo, antes da gente entrar no nosso assunto aqui, sobre Bíblia tudo, eu sempre faço uma pergunta, e eu sempre faço já essa brincadeirinha no começo, todo mundo sabe, né? Eu sei que não existe berço evangélico, porque não tem na loja, se a gente for comprar, não acha um berço cristão, né? O senhor veio de um lar cristão, o senhor não veio, como o senhor conheceu Jesus, assim, esse início do seu ministério, como que foi? Conta pra gente. Bom, resumidamente, eu não vim de um lar cristão, minha família não servia a Deus quando eu nasci. A minha conversão sucedeu quando eu tinha por volta de 15 para 16 anos, ou seja, na adolescência, e foi numa igreja bem pequenininha que tinha em frente de casa, um fundo de garagem, na verdade. Os irmãos se reuniam ali, cultuavam a Deus, e foi ali que eu dei meus primeiros passos no caminho do Senhor e aprendi bastante. Aprendi principalmente o fervor pentecostal, o caminho da oração, do jejum, e tenho seguido isso até hoje, tem sido uma bênção para a minha vida. Glória a Deus. O senhor já tocou no assunto, como é que a gente já vai entrar no assunto, mas eu acho interessante isso. O pastor, ele é mestre, é teólogo e pentecostal. Tem gente que não consegue, assimilar isso, né? Essas duas coisas, é possível, pastor? Explica pra gente se é possível ser crente, conhecer muito a Bíblia e ser pentecostal. Eu acho que é necessário que seja assim. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente tem comunhão e intimidade com Deus. Eu sempre digo que é impossível você conhecer o Deus da palavra sem conhecer a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é conhecer a Bíblia. A vontade de Deus está ali. Porque às vezes a gente vive um misticismo tão exacerbado, exagerado em nosso meio, que as pessoas querem descobrir a vontade de Deus como se fosse algo místico, como se fosse algo escondido. Deus não quer revelar sua vontade, a gente tem que ficar se esforçando o tempo todo, procurando e Deus escondendo. A gente procurando e Deus escondendo. Não. A vontade de Deus está na Bíblia. Então, se a gente conhece a palavra de Deus, automaticamente a gente vai conhecer o Deus da palavra. E a intimidade é uma questão de sucessividade. É uma questão de consequência, normal. É uma coisa comum. Então, quanto mais a pessoa estuda e se aprofunda, claro, eu sei também que existem escolas teológicas, institutos bíblicos e faculdades de teologia que prestam um desserviço gigantesco à comunidade evangélica cristã, porque existem professores que estão ali ministrando sobre Bíblia, que não conhecem a Bíblia, que não têm intimidade com Deus da Bíblia.
E aí é um desserviço. Aí as pessoas saem de lá piores do que entraram e mais incrédulas do que nunca. E aí é um tremendo de um trabalho depois para reconquistar essas pessoas intelectualmente e espiritualmente. Mas eu acredito que quanto mais você se aprofunda de fato e de maneira correta nas Escrituras, no estudo teológico, que nada mais é do que estudar a Bíblia, não tem como você perder o fervor, a intimidade com Deus, e ser pentecostal é uma consequência disso. Porque ao interpretar a Bíblia corretamente, nós vamos perceber que Atos dos Apóstolos é um livro central para a nossa experiência com Deus também. Não ficou no passado, continua hoje. Glória a Deus. Benção. Larso. É mais ou menos isso, né? Porque quando eu comecei a estudar teologia, fizeram essa pergunta: não, mas teologia, por que você vai fazer teologia? Meu próprio pastor na época, quando eu falei para ele que ia fazer teologia, e eu não sou velho, mas na época era muito raro já não se tinha tantos cursos como hoje, graças a Deus tem. Então eu falei: pastor, eu quero estudar teologia, eu quero me aprofundar mais. Ele disse: rapaz, não faça isso, você já prega, você é usado por Deus, você é uma bênção, Deus te usa, quando você prega, né, tem um fervor. Não faça não, porque eu conheço um irmão que era igual a você. Ele era um jovem assim, espiritual, fez teologia, desviou. Falei: não, pastor, ele desviou por outros motivos, né? Não foi porque estudou a Bíblia. Quem estuda a Bíblia não desvia, fica mais crente. Fica mais crente, é verdade. E aí eu, mesmo assim, eu falei: pastor, eu vou fazer. Né? O senhor me deu um voto de confiança, fica tranquilo. Eu não vou desviar, desviou, não. Ficou mais crente. Fiquei mais crente, cada dia que passa eu fico mais crente na palavra de Deus, no Deus da palavra. É que eles interpretam mal, será o texto lá que a letra mata ou não? Com certeza, né? A letra mata. Eu acho que é a única letra que mata hoje, principalmente no Brasil, eu não vou falar qual é, né? Mas é uma letra que todo mundo já conhece. Mas é interessante que a falta de interpretação correta da Bíblia causa isso. Quando eu fui fazer filosofia também, foi a mesma coisa, misericórdia. Filosofia aí vai desviar. Filosofia é coisa de ateu, filosofia é coisa de incrédulo. Filosofia, todo filósofo não crê em Deus, todo filósofo ele é agnóstico, ele é ateísta. Não existe isso. Se você vai estudar a fundo, dentro da filosofia, os maiores pensadores da filosofia criam em Deus, eram teístas. Não vou dizer que eles eram cristãos evangélicos como nós, pentecostais, né? Mas eles criam em Deus. Aristóteles. Todos eles, exato. os maiores. Sim. Os maiores. Ah, mas o Sartre, mas o Foucault, mas... Isso aí, irmão, é uma gota no oceano. Nietzsche, o próprio Nietzsche cria. Outros, né? né? Aí o pessoal fala: o Nietzsche era ateu. Não era. Mas ele falou que Deus morreu. Não falou isso. Estuda o que ele escreveu, que você vai ver que não tem nada disso. Mas é interessante, né? Como os mitos vão se tornando realidade na vida das pessoas. Estou usando mitologia aqui no sentido do senso comum, né? Porque no sentido filosófico também não tem nada a ver a mitologia com o que o pessoal diz. Mas é uma coisa muito ampla de você estudar. Filosofia tem a palavra filosofia, aparece também lá em Colossenses, se eu não me engano, né? Quando Paulo fala das vãs filosofias, para a gente ficar longe delas, das vãs filosofias, não da filosofia em si. Sim. Porque filosofia e teologia estão juntas, unidas, não tem como separar uma da outra, são inseparáveis, indissociáveis, não tem como desconectá-las. Mas a falsa filosofia, assim como a falsa ciência, assim como a falsa teologia, assim como a falsa medicina, como qualquer coisa. Mas não é porque existe a falsa que eu vou desprezar a verdadeira. Então tem muita gente que despreza tudo. Olha, né? É um assunto bom. Joga o bebê com a água na bacia junto. É um assunto bom. Ele fica falando assim, eu fico viajando. Tá na moda o estoicismo, né? Agora tá na moda. Tá na moda. Tá na moda. É o Sêneca pra todo lado, é o Marco Aurélio. Então fala, pastor, é cristão o estoicismo? Porque tem uma galera aí, até jovens, né? Sim. Que tá adotando uma regra de vida. Uma vida estoica. Não. Então, não é. Tem algumas convergências, tem algumas semelhanças, tem pontos em comum? Tem, como em qualquer outro ambiente. Por exemplo, se você for para outras religiões e estudá-las a fundo, você vai ver que existem pontos que vão se comunicar com o cristianismo, o hinduísmo, no budismo, no islamismo. O islamismo fala de Jesus o tempo todo, né, no Alcorão e tal, mas quando você vai na essência, não dá. Tem coisas que são diametralmente opostas. E o estoicismo é a mesma coisa. Mas tem algumas coisas ali que são interessantes.
né? Dá para você aplicar na sua vida, né? Para ter uma vida mais tranquila mentalmente, mais sossegada. Mas eu não aconselharia a quem não tem um conhecimento profundo das Escrituras, porque isso vai acabar levando a pessoa para outro caminho. Outro lado, né? Tirando Deus da equação. Exatamente. O próprio Paulo, quando foi pregar lá em Atenas, tinha lá os epicureus e estoicos, e ele não concordou com nenhum dos dois. Pregou o evangelho e foi expulso de lá. Não, isso aí nem tu quer ouvir, não. Pastor Darcy, é uma linha boa pra gente seguir também, né? Sim, Mas vamos lá. Pastor, tem muitos jovens pregadores aqui da nossa cidade acompanhando. E alguns enviaram até algumas perguntas pra gente. A gente já tem uma base do assunto, porém, o senhor é especialista e a gente gostaria de ouvir do senhor. A pergunta é, o que é a hermenêutica, né? E o que ela representa dentro da teologia? Bom, eu vou falar de maneira bem sintética qual e didática, a importância tá? dela, tá? Bem descomplicado. Bom, a hermenêutica é aquela matéria dentro da teologia, uma disciplina teológica, que se esforça para trazer princípios interpretativos para que a gente entenda corretamente a palavra de Deus. Então ela tem regras, como qualquer ciência, é uma ciência. A gente tem as regras de interpretação, tem os princípios interpretativos, por exemplo, um deles é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia quer dizer o que diz e a Bíblia diz o que quer dizer. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a gente vai por esses princípios e pressupostos, porque dependendo do pressuposto também que a pessoa for interpretar a Bíblia, vai dar problema. Por exemplo, se eu coloco a lente marxista para interpretar a Bíblia através de Marx, vai dar no que a gente já conhece por aí. Sim. Não vou citar nomes aqui de teologias ideológicas, mas os irmãos sabem o problema que isso causa na igreja. Que aí o evangelho se torna uma questão mais social do que espiritual. Né? E se resume o evangelho para a causa social, para a assistência social, né? O assistencialismo, e aí não é o evangelho. O evangelho também tem isso, mas não é o evangelho isso. Então, quando você lê a Bíblia com esses pressupostos corretos, o primeiro deles é a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Aí já resolve muita coisa. Já blinda muita heresia. Não contém, né? Ela não contém apenas, ela é do Gênesis ao Apocalipse. Porque se for falar, não, essa parte é inspirada e essa não. Tá, quem tem autoridade para dizer? Quem é o homem na terra que tem autoridade para dizer? Essa parte foi inspirada e essa não foi. Então você vê o perigo que isso vai causar? Não, Gênesis ali é uma mitologia, né? Adão e Eva não existiram, uma simbologia para exemplificar os primeiros seres humanos. Não, pelo amor de Jesus Cristo, né? Pelo amor de Deus. Então vamos começar a alegorizar e vamos começar a dizer que foi fábula, vários textos da Bíblia, a gente vai cair numa incredulidade absurda, né? E aí vai gerar teologias perigosas como o liberalismo e tantas outras, né? Mas a hermenêutica é a ciência teológica, para responder mais objetivamente, que se preocupa em interpretar a Bíblia corretamente. Uma das coisas fundamentais da hermenêutica é tentar chegar ao pensamento que o autor tinha em mente quando escreveu aquele texto. Porque, por exemplo, se eu pego um WhatsApp aqui, vamos trazer para século XXI. Pego o WhatsApp e vou mandar uma mensagem para vocês. Eu mando uma mensagem escrita aqui, pronto, enviei. Daqui a uns 2 anos, se um de vocês pegar só aquela mensagem que eu escrevi, para você lembrar o contexto já é difícil, imagine você pegar um livro que foi escrito, alguns textos há 5.000 anos. Como que eu não vou... Irmão, não posso desprezar o contexto de jeito nenhum. Aí tem a lei do texto e do contexto, que vai te auxiliar nisso. Para você ter essa mentalidade quando for ler o texto bíblico. Senão você nunca vai conseguir interpretar corretamente. Cada um vai interpretar do jeito que quer. A reforma protestante trouxe um grande benefício, que é a Bíblia acessível a todos. O livre acesso às Escrituras, mas não a livre interpretação das Escrituras. Sim. A gente não pode confundir. Tem gente confundindo a livre acesso. E é importante a gente ressaltar interpretação. Isso, né? Porque hoje tem muita gente que pega, por exemplo, um texto, né, e faz uma salada de fruta. Sim. Por quê? Porque não usa... análise contextual, né? Exatamente, não usa de forma correta. Sim, primeiro, a gente tem uma língua.
A Bíblia não foi escrita em português. Sim. A Bíblia não foi escrita ontem, a Bíblia não foi escrita no Brasil. Eu falo isso no meu livro, Sala Teológica, interpretando a Bíblia de maneira didática e profunda. Então, a primeira parte é só explicando exegese, hermenêutica, os princípios interpretativos. Um deles eu falo. Você não pode achar que a Bíblia foi escrita em português, foi escrita ontem. Então, no mínimo, o intérprete de um texto deve conhecer a língua na qual o texto está. Então, a gente não está lendo o texto no original. A gente pode fazer isso, né, com a minúcia, com o rigor técnico ali do hebraico, do aramaico, do grego. Isso leva tempo, leva tempo. Mas eu tenho uma ótima tradução que é essa, em língua portuguesa, uma das melhores do mundo, diga-se de passagem. Nossa língua, ela tem esse benefício, né? Tem uma base no grego. Então, quando a Bíblia foi traduzida em português, ela tem assim uma eficácia muito grande nessa tradução. É bom o senhor ressaltar isso, porque a gente vê muito, né? Não sei se é teólogo de YouTube ou não, mas criticam a nossa interpretação. Criticando. Ah, não, a Bíblia não foi bem traduzida, tá cheio de erros. Exato. Não, Muita coisa se perdeu. Irmão, você falar, eu fico indignado com essas coisas. Como é que você fala que a Bíblia foi mal traduzida em português? Tá, mas quem é você? Jogou onde, né? Não, tudo bem, né? Você pode falar isso, mas você é quem? Você é o Bruce Metzinger do Brasil? Saião. Você tem esse rigor técnico para falar sobre tradução bíblica? Não, porque tal, eu li um artigo, ou li um livro, uma página, e o cara já vem falando isso. Irmão, João Ferreira de Almeida, o cara morreu e não conseguiu terminar. Entendeu? Morreu, ele estava traduzindo Ezequiel. Aí a comissão dele continuou. Então, imagina, o cara a vida inteira para traduzir a Bíblia. Aí eu chego aqui, né, li 2 livros e falo, João Ferreira de Almeida fez uma má tradução. Não, é de matar, né? Teólogo de YouTube. É de matar, teólogo de YouTube. Então, não posso fazer isso. O máximo que eu posso dizer é assim, essa palavra poderia ser traduzida por outra. Mas não posso dizer foi errada a tradução. Como assim, irmão? Foi errada como? Ah, mas no original não tem essa palavra. Ok, isso vai acontecer em qualquer idioma. Imagine, se do inglês para o português tem palavras que você não consegue traduzir, porque não tem aquela palavra ali, que é de fato que você gostaria, imagine uma língua que foi extinta, que é o hebraico bíblico, que não tem mais. Ninguém fala mais hebraico bíblico. Ninguém fala aramaico mais. Ninguém fala grego bíblico mais. Você estuda o hebraico né, bíblico, é uma coisa. O hebraico moderno é outra. O grego bíblico é uma coisa, o grego moderno é outra. Se você estuda grego, vai lá na Grécia achando que você vai falar e eles vão entender, eles vão achar que você está falando grego. Não vão entender nada. Então, na verdade, tem que ter humildade intelectual para dizer, não, essa tradução ela é ótima, só que eu preciso entender que tem palavras que você não consegue traduzir exatamente como elas são. Mas não significa que tem heresia ali, que tem, né? Não, isso aqui vai causar um problema de salvação. Não tem como. Então é muito importante a gente estudar hermenêutica de forma séria e, lamentavelmente, poucos fazem isso. Porque no nosso meio, vamos falar do nosso meio, né? Não vamos falar dos outros, vamos falar da gente. Os pentecostais gostam de alegorizar até o que não deve. Exatamente. Pode alegorizar? Pode. Paulo alegorizou. Sim. Lá em Gálatas, ele fala, né, do Isaac, do Ismael. Ele traz uma alegoria interessantíssima. Aí o cara lê e fala, não, vou alegorizar tudo agora. Aí a gente lê o texto, principalmente pregadores, né? Nós temos uma mente, né? Pregador pentecostal. Aí, ó, aqui tem uma vírgula. Não, aqui tem a palavra... Não, essa pedra aqui, ela significa... Ele já quer trazer... Não, nem tudo tem um significado. Tem coisa que só está lá por estar mesmo. Não precisa traduzir tudo para aplicar. Né? Não, porque essa vírgula está aqui, então significa que o Espírito Santo queria falar dessa forma. Não, calma, né? Vamos colocar o pé no chão, porque nem tudo é assim. Então, às vezes, igual o pessoal... eu dou risada para não chorar, né? Não, porque as 5 pedrinhas de Davi... né, que significam as 5 letras do nome de Jesus. Meu irmão, Jesus não foi escrito em português. Né? O nome de Jesus não é português. Então você não tem nada a ver uma coisa com a outra. 5 pedras, ele pegou 5 porque ele levou 5. Ele disse, se eu errar 1, eu tenho mais 4. É uma coisa simples, mas a gente quer alegorizar, espiritualizar tudo. E aí vai dar problema. Né? Igual o irmão estava pregando... E, não vou falar isso aqui. Não dá problema, né? Mas ele estava tentando traduzir uma palavra. Ele falou, não, orar
Sabe por que poucas pessoas oram? Porque orar ao contrário é raro. Olha o nível da interpretação. E o povo, glória a Deus. Orar ao contrário é raro a palavra. Tá, mas orar na Bíblia não foi escrito em português, foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Até você explicar isso para alguém, alguém fala, não, mas não tem nada a ver, é muito interessante, é de Deus isso aí. É por isso que as pessoas não oram. Não tem essa autorização para interpretar a Bíblia dessa forma. Então, existem regras para isso. Ah, mas não é o Espírito Santo que dá a interpretação? Uma vez o aluno falou isso para mim. Ah, mas eu pensei que era o Espírito Santo que fazia a gente interpretar a Bíblia e não um monte de regras humanas. Não. O texto é humano, a língua é humana. Portanto, ela tem que se prender às regras gramaticais que fazem com que ela exista. É uma coisa tão simples e tão básica, mas tem gente que não quer respeitar isso. Como é que vai interpretar a Bíblia se não conhece nem o mínimo do básico da língua portuguesa? Não vai dar certo. Tem gente que quer fazer o grego e o hebraico, mas não sabe nem o mínimo do... Agora você tocou num ponto fundamental. O cara quer falar grego, quer citar hebraico, e claro, ele vai pronunciar tudo errado, né? É o ruach de Deus, né? É o ruach. Ele fala o ruach, o espírito. Não. Você primeiro tem que conhecer um pouquinho da sua língua, básico da língua portuguesa, que é a sua língua. Para depois você recorrer a outros textos de outros idiomas, principalmente os originais. Senão, irmão, vai virar uma bagunça tremenda, vai pregar um monte de coisa que não tem sentido e as pessoas vão ouvir aquilo, vão acreditar e não vai acontecer com elas, elas vão culpar a Deus. Ela vai falar, está na Bíblia, mas não aconteceu comigo. O pregador disse que ia acontecer e não aconteceu. Mas Deus não disse nada, quem disse foi ele mesmo. Em cima disso, meu pastor, dá para fazer uma boa hermenêutica em cima de um texto sem saber grego e hebraico? Dá. Na minha opinião, dá. Dá para fazer. Principalmente na língua portuguesa. Dá para a gente fazer tranquilamente. São poucos os textos assim que você tem uma dificuldade muito grande. Você fala, não, isso aqui só no grego e no hebraico. Porque senão, irmão... Já pensou? Só quem conhece grego e hebraico vai poder interpretar a Bíblia. Então é errado, que eu já vi também, né, teólogo, assim, grego, falando assim, o cara quer debater Bíblia comigo, mas não sabe grego. Não, também, isso aí já também não, pode, esse argumento para mim né? É furado. Furado. Porque, por exemplo, se você, sei lá, tem um conhecimento de grego e hebraico, nem que seja o básico, instrumental, aí eu vou debater com uma pessoa que não conhece, aí eu posso lançar esses argumentos. Não, porque aqui na gramática grega o cara não vai saber responder, não vai saber argumentar. Ele vai saber se é verdade ou não aquilo? Pode ser uma mentira daquelas cabeludas. E a pessoa vai achar que aquilo, quem está ouvindo vai achar que é verdade. Então, traga o debate. Claro, não é proibido, né? Você está nos originais, é ótimo. Se você consegue ter essa habilidade, mas vou dizer algo para vocês aqui. São poucos que têm habilidade nos originais com profundidade técnica para falar de fato com autoridade. Poucos, né? Alguns fazem cursos básico, instrumental e já sai arrotando exegese para todo lado como se ele fosse a autoridade máxima de interpretação bíblica. E aí, meu irmão... Olha o risco. É um risco, né? É um risco. É um risco, porque você pega um cara que conhece mesmo, aí você vai ficar envergonhado. Mas geralmente não tem, né? Não tem, né? Geralmente não tem. Então o cara que está no básico, no instrumental, já está em vantagem. Eu gosto de estudar os originais, né? O grego, o hebraico, mas quando participo de debates, quando participo de diálogos teológicos, não vou ficar rotando isso, porque dá uma certa pedância, né? Parece que você está querendo mostrar que você sabe, porque aqui no original, na gramática... Não sei o quê. Tá bom, irmão, mas dá para falar isso em português? Então fala em português. Que eu prefiro assim, é mais agora, didático. Na academia, você está numa faculdade, aí beleza. É diferente, né? Aí pode ir embora, irmão. Pode ir embora, pode aprofundar, mergulha de cabeça aí, vamos que vamos. Mas, por exemplo, nós estamos aqui falando para pessoas que não conhecem nada de teologia, alguns estão iniciando. Para que eu vou ficar, né? Para mostrar que eu sei, que eu conheço muito, que eu sou o cara do grego, do hebraico. Tem necessidade disso. É verdade, né? A filosofia é a mesma coisa. Às vezes eu vejo pessoas falando de filosofia e tal, não conhecem nada de filosofia. Né? E se a gente quiser entrar no assunto, a pessoa vai ficar envergonhada. Poxa vida, eu pensei que era uma coisa e na verdade não era nada disso. Então, a humildade é uma coisa importantíssima, principalmente para quem estuda.
principalmente para quem tem conhecimento teológico. Claro, eu sei que quando a pessoa começa na teologia, fica, né, deslumbrada, aquela coisa. Não, eu conheço muito agora, né? Você sai do seminário voando, né? Agora eu sou o cara, eu conheço muito. Depois, irmão, você vai passando um tempo, você fala, rapaz, eu não sei de nada. Você vai lendo os teólogos, os maiores, os mais profundos, você fala, meu Deus do céu, como é que esse cara tinha essa capacidade intelectual? Eu não tenho nenhum por cento disso. O máximo que a gente faz é repetir o que eles já falaram. A não ser que você seja um iluminado desses que pregam por aí, né? Que diz que eu vou falar que ninguém nunca falou. Não tem nem no Google, não tem nem dicionário. Não tem... Rapaz, esse aí é anjo, veio direto do céu, né? Uma revelação nova, por isso aí nem deve crer nela. É tão profundo que cheira enxofre. Mas isso é um padrão. Eu consigo identificar uma pessoa que não é muito humilde nesse quesito. Por exemplo, quando a pessoa, quanto ela mais sabe, mais humilde é. É verdade. É incrível, né? Verdade. Tem o pastor Rodrigo aqui, assim, não que estou diante não, mas um não... poço de humildade. Não, poço de humildade. A mim não o pastor cabe Lars essa... falou ontem, eu não conheci contato, o senhor pessoalmente. Exatamente. Então, assim, e geralmente quando os mais arrogantes são os que não sabem muito, mas mostram que sabem, né? A rotar o que não sabe de nada. Você vê assim. Então é lamentável. Então a gente precisa ter o conhecimento profundo de um assunto para poder falar desse assunto com mais segurança, para poder falar com mais propriedade. Então, a nossa Bíblia, em língua portuguesa, foi muito bem traduzida. É um ou outro texto que você fala, não, realmente aqui está um complicado, mas eu vou no original ali, você consegue resolver, mas no português não vai fazer com que você se desvie, nem perca o rumo da sua salvação. O que a gente tem é suficiente. Por exemplo, tem texto, vou só citar um, eu coloco até no meu livro, que eu pego alguns textos e faço exegese ali na prática. Romanos 12, 13. Lá está escrito assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Mas vamos ficar só com a primeira parte, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades. A maioria das pessoas lê e diz assim: bom, eu entendi que quando eu estiver em necessidade eu vou comunicar com algum santo da igreja, algum crente, para que ele me ajude. O texto diz o contrário. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicar ali não é falar, é compartilhar. Compartilhar com, não é compartilhar aos. Seria falar. Sim. Mas com, compartilhar com os santos. Comunicar com significa compartilhar com os santos nas necessidades deles. Então, se eles estão com necessidade e eu posso ajudar, eu vou lá e compartilho. Não é o contrário. Eu estou necessidade, eu vou lá e comunico para alguém compartilhar comigo. Você vê, em língua portuguesa, já está bem escrito. Sim. Só que a gente lê e faz uma interpretação incorreta porque desconhece a própria língua. Já aprendemos que então a hermenêutica é uma ciência, pastor Lars. Sim. E aí, para os jovens pregadores que estão aí, né? É uma disciplina fundamental para quem está iniciando aí na pregação. Então, tem a diferença então, entre a exegese e a exegese, né, meu pastor? É uma pergunta. Detalhe, pastor, só uma observação. É uma pergunta de um amigo nosso aqui, que eu não vou falar o nome, viu? O Lucas? Fala, não revela o Lucas? É o Lucas? Aqui não tem, aqui não sou baú, não. Aqui a gente conta. É o filho do pastor Wagner. Pastor Wagner, pastor Wagner, Deus te abençoe, viu? Pastor Dário, amigo pessoas nosso. Queridas, verdade. Trouxe verdade. o pastor Rodrigo, Nosso não fez pastor. nenhuma objeção para Verdade. o contato com o pastor Rodrigo. Pela vida do pastor Deus Wagner. abençoe vocês, viu? Qual que é a pergunta que ele fez aí? Não, é essa aí que ele fez. Exegese e exegese? Esse Lucas ele é polêmico. Esse é Lucas. mais a questão do prefixo, né? Que o pessoal costuma fazer essa diferenciação do ek e do ei. Exegese e eisegese. Né? Então, quando você faz uma exegese, o prefixo ek, no grego, ele sempre dá a entender para fora. Né? A própria palavra exemplo, que vem de lá, né, do grego. É o mesmo do Apocalipse 3:10 vai para o também? inglês, vem para o português. É o ek. 3:10, né? Para fora. Tirar. Fora. Então você tira do texto o significado do próprio texto. Então a interpretação correta é chamada de exegese. E a eisegese é você colocar, né, no grego, você colocar o seu pensamento no texto, ou seja, dizer o que o texto não diz, fazer com que o autor diga o que ele não disse.
Aí é forçar o texto, violentar o texto, destruir o texto, acabar com o texto. É um perigo. Mas a exegese pode também ser feita de maneira incorreta. Porque existem vários exegetas famosos, e eu poderia citar aqui gigantes da teologia, que fizeram interpretações erradas de alguns textos. Por exemplo, tem exegetas de altíssimo nível que são cessacionistas. Como é que pode? Meu Deus. Para mim, na minha cabeça, não entra. Não. Existe algum versículo na Bíblia que diz que os dons cessaram? Não. Nenhum. Algum que pelo menos sugira isso? Não. Então, como que o cara, sendo um exegeta de altíssimo nível, como John Stott, por exemplo, e outros tantos, e o cara fala, não, os dons cessaram no primeiro século, não tem mais línguas, não tem mais profecia como o dom, que agora a pregação, esse é um perigo até nosso, viu? Tem muita gente em nosso meio dizendo que a pregação é a profecia. Isso, irmãos, isso é de um perigo tão grande dentro do meio pentecostal, porque isso é herança cessacionista. Sim. Calvinistas, cessacionistas de outras vertentes teológicas que pregam isso. Não, a pregação do evangelho é a profecia hoje. Não tem mais o dom de profetizar. Às vezes o pentecostal, sem perceber, está dizendo isso. Não, a pregação, eu não creio mais em profecia. Muita gente falando profecia falsa, então eu só creio na profecia verdadeira, que é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus e nela nós temos profecias, mas ela não é a profecia como a gente vê o dom. O dom de profecia é uma coisa, a pregação da palavra é outra coisa. Então a gente tem que fazer essa diferença, senão vai dar problema grande. Então você vê, a exegese, ela pode ser feita corretamente desde que os meus pressupostos estejam corretos. Se eu sou um cessacionista, eu vou ler a Bíblia com pressuposto cessacionista. Então, eu vou ler os dons e vou dizer, nossa, que lindo que foi, né? Isso aconteceu no primeiro século, devia ser maravilhoso, mas não tem mais. O pentecostal não, ele já lê com outra hermenêutica, que é a hermenêutica pentecostal, que já deu tanta polêmica por aí, né? Não, porque não existe hermenêutica pentecostal, hermenêutica é hermenêutica. Existe e ela é totalmente diferente. A gente lê Atos e diz, isso aqui aconteceu e continua acontecendo. A base para as nossas experiências está no livro... Ah, mas Lucas era historiador. Atos é um livro histórico. É um livro histórico, porém é um livro teológico. Lucas não era só historiador, ele era teólogo. Aí acaba. Aí você lê o Roger Stronstad, aí você lê o Robert Menzies, William Menzies, Donald G. Você vai lendo esses caras, os grandes pentecostais, o Craig Keener, que é um dos maiores teólogos do mundo e é pentecostal, erudito. Vocês já chegaram a ter contato com a enciclopédia de interpretação, comentário de Atos Apóstolos dele? Não. 5 volumes, se não me engano. Eu vi não, que... pelo amor de Deus, o cara fazer aquilo ali é uma humilhação com a gente, né? Como é que o cara faz isso? Desse tamanho, um compêndio, mais de 5 mil páginas, sei lá quantas páginas, só de Atos dos Apóstolos. Sim. Meu Deus. Então, você vê, existem eruditos na academia pentecostais, homens de Deus, que souberam interpretar a Bíblia corretamente, fizeram a exegese correta do texto, porque as nossas experiências se baseiam na Bíblia. Eu não posso validar o texto bíblico pela minha experiência e dizer assim, como alguns falam, né? Não, agora eu acredito no que está escrito em Atos porque aconteceu comigo. Então você está errado. Você devia acreditar antes de acontecer com você. E por acreditar que tinha acontecido no livro de Atos e que era para hoje, você poderia ter tido essa experiência também. Então a experiência que a gente tem, ela é baseada no texto bíblico. Eu creio que está na Bíblia, eu creio que aquilo ainda é para hoje, creio que Deus faz daquela forma, por isso eu posso ter essa experiência. E não tenho experiência, agora acredito no que está escrito. Eu crendo ou não, é o que está escrito, verdadeiro. Está na Bíblia, é verdade. Ah, mas não aconteceu comigo. Então, não é porque não aconteceu com você que não é verdade. Minha experiência não valida o texto. Não valida o texto. Entenderam? Então é muito interessante a gente saber fazer essa diferenciação entre exegese correta e exegese incorreta, e a exegese, que é a pior de todas. Senão a né? pessoa acaba anulando isso e aí entra no que o pastor falou. É terrível. Exatamente. É o experiencialismo. Sim, é um tema também, sensacionismo. Pesado, né? Tá bem latente, né? Parece que já foi um assunto bem debatido na história da igreja, né? Sim. Assim como também na Trindade, nos concílios da vida, parece que sempre volta, né? Com sempre certeza. volta à tona. Com certeza. Com força, né? E esse sufocamento do Espírito Santo, que é o que Paulo aconselhou que a gente não fizesse, não extinguais o Espírito.
Não apagueis o Espírito. É o que a igreja fez durante a história. Por quê? Por causa dos excessos e dos exageros, que sempre vão acontecer, mas que podem ser ensinados. As pessoas que cometem os exageros podem ser instruídas, ensinadas, e aí você consegue resolver essa situação. Mas não é por conta do exagero que eu vou anular a operação do Espírito. Exatamente. Senão, não, imagina. Fica aquela coisa engessada, né? O próprio montanismo, você sabe que tem várias acusações falsas contra Montano, que ele queria ser Deus, que ele falava em nome de Deus. Não, ele profetizava. Claro que algumas coisas que ele ensinou, a gente sabe que não são admissíveis, mas não de tudo. Porque se você ler a história com minúcia, você vai perceber que era mais ou menos o que acontecia hoje. Alguém vai profetizar para você e diz assim diz o Senhor. Eu te digo isso. Vai falar, como é que pode? Ele está falando na primeira pessoa? Ele é Deus agora? Não, se anula isso. Ele está dizendo que ele é Deus. Herege. Então ele foi condenado a herege com muitas injustiças. Eu nunca vi alguém falando bem do montanismo. Então, pois ninguém fala. Exatamente. Aí, você vê, na história da igreja, começaram a bater tanto nessa questão que proibiram todo mundo de profetizar. Ninguém pode mais profetizar. Alguém levantou, não, está querendo ser Deus, está falando em nome de Deus? Não, isso não existe, acabou. Aí começaram com essa ideia de cessacionista. Dons cessaram, não tem mais profecia, profecia é a pregação é a palavra de Deus, então não erra, então é melhor confiar na Bíblia. Triste e lamentável. Eu ia te perguntar até isso, o papel do Espírito Santo na interpretação de uma boa hermenêutica. Assim. E você falou num tema importantíssimo, né? Porque a Bíblia sendo a palavra de Deus e o Espírito Santo sendo o autor da Bíblia, é o único livro que todas as vezes que você lê na presença do autor. Logo ele vai te ajudar, te auxiliar a compreender aquilo que está escrito, mas não somente espiritualmente. Ele vai te dar as ferramentas, vai te capacitar intelectualmente, vai te dar os caminhos intelectuais para que você chegue ao conhecimento verdadeiro de uma passagem bíblica. Vai te dar os instrumentos para você conseguir fazer isso. Não é que ele vai, Senhor, eu estou com dúvida nesse texto aqui e eu não quero fazer teologia, não gosto de estudar, não quero ler nenhum livro, sou preguiçoso, então, por favor, vou orar e o Senhor me dá a interpretação. Não vai acontecer nunca. Não é assim que funciona. Eu tenho que me esforçar e muito. Aí o Espírito Santo, nesse trabalho, vai me auxiliar. Mesma coisa a pregação. Eu comecei a pregar, e na época que eu comecei a pregar, eu me lembro, isso por volta dos anos 2001, olha só o que acontecia. Tinha igrejas que o pessoal falava assim, Rodrigo, você vai pregar na igreja do pastor fulano? Vou. Não leve esboço. Se ele vir esboço na sua Bíblia, ele toma o seu microfone. Olha aí. Porque ele diz que esboço é coisa do homem. Mensagem que veio do homem, não foi Deus que te deu a mensagem. Meu Deus do céu, existe isso? Existe. Você vê o exagero, né? O excesso. Complicado. Então, não é porque eu estudei a Bíblia com profundidade, passei horas me dedicando ali àquele texto para poder pregá-lo, e aí eu recebi de Deus uma mensagem que foi entrando no meu coração, e eu anotei aquilo ali para não esquecer, que é algo humano. Não, é humano e divino. Veio de Deus, mas quem vai pregar sou eu. Que sou humano. Que limitado. Sou humano, para humanos. Mas as pessoas vão para o lado assim, exagerado, espiritual, fanático. E acabam desprezando o estudo e o conhecimento. Então o Espírito Santo ele auxilia nesse sentido. Faz lembrar, faz entender, traz iluminação, que o pessoal confunde com revelação, né? Iluminação. Os pregadores. Recebi uma revelação nesse texto e aí ele vai pregar. Não, ele quis dizer iluminação. Revelação não tem mais. Do texto, não. Do texto, não. Senão vai ter que encaixar lá, né? O texto de Rodrigo Ursino, texto de Laércio, texto do Rodrigo. Vai colocar lá na Bíblia. Revelação tem que pôr, né? Sim. Não, o texto é iluminado a partir do momento que você entende o que ele quis dizer. Puxa, entendi esse texto, que maravilha, agora eu posso pregá-lo. É mais ou menos isso. Né? Glória a Deus, pastor Lércio. Tô falando muito mesmo. Não, gente, deixa eu só aproveitar, a gente tá batendo recorde de audiência. Curta o nosso vídeo aí, manda suas perguntas, tá bom? Tem bastante perguntas aqui. E compartilha com o pessoal aí. Tenho certeza que está sendo uma aula teológica grátis, na faixa, não é, Lárcio? É verdade. Você pagar um curso desse aqui é caro, então deixando falar bastante pra gente aproveitar, né, Lárcio? Que isso, um prazer estar com os irmãos. Pastorzão, o que fazer
quando diferentes interpretações bíblicas entram em conflito. E aí o senhor pode nos citar aí um exemplo? Rapaz, é complicado, porque num texto você vê que tem várias interpretações que se dá, né, ou que se dão. Muitas pessoas pegam o mesmo versículo e dão interpretações diferentes. Será que isso é possível? Bom, em alguns casos a gente percebe que a falta de conhecimento profundo causa vários tipos de interpretações. Mas eu acredito que, principalmente na área da pregação, um texto ele pode ser interpretado e aplicado de forma diferente, mas a interpretação é uma só. Uma só. É uma só. Deve ser só uma. É uma interpretação. O autor não quis dizer um monte de coisa. Sim. E a aplicação várias. Eu acabei de dizer, né? Eu mandou uma mensagem para você. Eu não quero dizer um monte de coisa. Eu quero dizer exatamente. Rodrigo, eu vou estar no podcast aí, vai ser uma bênção estar com vocês. É isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer outra coisa. Aí alguém lê, né? O irmão Laércio vai lá e lê. Não, eu acho que o pastor Rodrigo quis dizer que não quer. Não, mas está escrito que ele quer. Mas eu estou interpretando que, na minha opinião, olha, tem uma palavrinha ali que sugere que ele não quis. Irmão, meu Deus. É isso que estão fazendo. É onde as pessoas pecam bastante, isso, né? É isso. E até forçam o texto, né? Força o texto. Força o texto, você porque na minha cabecinha nervosa, né, de bagre, eu vou lá e digo, não, Paulo não quis dizer isso. Paulo quis dizer isso aqui. Mas como que de onde você tirou isso? Não, porque é assim, 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 assim. Eu tenho certeza que foi... Igual uma vez eu vi um teólogo afirmando, pregando. Falou, os 2 discípulos do caminho de Emaús, um era Cleófas, o texto fala, né, o nome dele, mas o outro não fala. O outro era Lucas. O outro era Lucas, fala. Pô, que interessante, irmão, que bênção. Mas qual foi o escritor, onde você achou isso, né? Quem que trouxe essas informações e com quais bases? Eu acredito que é assim. Eu creio que era ele, ponto final. E aí? E sai falando, sai falando com toda a convicção do mundo. É um perigo muito grande. Agora, a aplicação, aí é outra coisa. Por exemplo, você pode chegar hoje no culto de domingo na sua igreja e pregar em Lucas 5, a pesca maravilhosa. No outro domingo, o Rodrigo vai lá e prega, sem saber, sobre o mesmo texto, com uma aplicação diferente. No outro domingo, eu vou lá e prego no mesmo texto, sem saber, e uma outra aplicação diferente, mas a interpretação é uma só. Eu não posso trazer outras interpretações. Aplicações, sim. Converge tudo numa coisa. Exatamente. E as aplicações não podem divergir do significado do texto. Não podem ser diferentes do que o texto está dizendo. É importante ressaltar, né? Senão vou inventar qualquer coisa, né? Porque hoje tem gente que... Mas será que é o afã? Hoje, assim, parece tão um afã de pregador novo, né? Assim, de trazer uma novidade, uma mensagem que tem uma novidade que nunca ninguém ouviu e acaba exagerando. Uma coisa nova, né? Coisa nova. Ninguém nunca viu isso aqui no texto. Nunca viu porque não tem. Porque se tivessem 2000 anos de teólogos estudando a Bíblia, você acha que Tomás de Aquino não teria visto? E eu vi. Né? O Agostinho não viu, mas eu vi. Exato. Calvino não viu, Arminio não viu, Lutero não viu, mas eu vi. Rapaz, você Meu Deus a gente tem a teologia, a gente tem todas as ferramentas hoje para assim, facilitar, né? Mas a gente vê umas pessoas que elas entram num sermão e até ela descomplicar naquilo que ela entrou, para ela aplicar, porque hoje tem muita gente na igreja que é leigo. E ele precisa ouvir de uma forma clara e simples aquilo que Deus quer falar com ele. Contextualiza a mensagem. Por exemplo, a mulher tá com o marido que chegou do bar em casa, mas foi ali ouvir uma palavra, né? A mãe tá com o filho no presídio, preso. A mãe tá com a filha. Aí vem e vai, cita aqui, cita ali. Então, aí dá toda aquela volta, complica tudo. E aí depois ele quer descomplicar e quer que a pessoa ainda dê glória a Deus com aquilo. Então, exatamente. Perigosíssimo. Exatamente. Então, tem gente aqui, meu pastor, que tá achando que a gente tá muito levinho com o senhor, viu? Ah, é? É que ele faz parecer que é leve, porque pra mim aqui é tudo coisa pesada de... Não entra sem instrução do profissional. Não entra não. Se não tem aqui, as manhas, não entra. Aqui é só a resenha então, boa. Deixa eu já... De um texto, meu pastor... A interpretação até teve uns debates aí, mas vai ser facinho pro senhor, né? Facinho. Mateus 3,11, do batismo com o Espírito Santo e fogo. Como que o senhor interpreta Mateus 3,11? Mateus 3,11. Então, Mateus 3,11 para mim
é muito... Esse, de fato, para mim, assim, mas eu digo com toda humildade, para mim esse texto é muito simples de ser interpretado. Eu não vejo como ter polêmica em cima desse texto. Tem texto que realmente... Não, isso aqui é mais complicado. Por exemplo, Jefté sacrificou ou não? Né? É mais difícil. Dá para ter um debate. Nesse texto, para mim, não tem como ter debate, não. Ali não tem como fogo ser outra coisa que não juízo. Bom, no versículo 10, João está pregando, né? Na sua pá ele tem a mão que limpa a eira, lançará o fogo, né? O 12, né? Lançará a palha no fogo que nunca se apagará. No 10 ele fala que a árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Que fogo? Do Espírito? Então, se não dá fruto, é lançado no Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo porque não dei fruto. Aí, no versículo do meio ali, que é o 11, entre o 10 e o 12, você vê no 10, fogo, condenação, inferno. No 12, condenação, inferno. Mas no 11, não. No 11, né, ele está falando de outro fogo de purificação do Espírito Santo. É impossível. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual que é a interpretação mais simples ali? Ah, mas no grego ali dá para dizer que são duas coisas distintas, porque na verdade se unem ao mesmo tempo, porque é o fogo do batismo com o Espírito Santo que purifica. É o Espírito Santo e o fogo que purifica. Não tem como. É fogo para o ímpio e batismo com o Espírito Santo para o crente, para o salvo. Como que a gente sabe disso? É só ler o contexto. No capítulo 3, versículo 7, primeiro no capítulo 3, versículo 1 até o 7, João está pregando e falando, arrependei-vos, tal, é chegado o reino. Quando, no 7, se aproximaram quem? Os fariseus e saduceus. Ele mudou a mensagem na hora. Raça de víboras, quem vos ensina? Aí ele começa a bater. Aí nesse contexto que ele vai falar do fogo. Aí ele fala que Jesus tem poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo os que creem, os salvos que se arrependem, e com fogo os ímpios. E na sequência ele ainda fala que eles serão lançados como a palha no fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse? Então não tem como ser diferente. Em outras passagens que você vê sobre o batismo com o Espírito Santo, não tem fogo. Por exemplo, em Atos 1, versículo 4 e 5. O que está escrito lá? Vamos ler? Deixa eu ver se dá para abrir aqui. Atos capítulo 1, versículo 5. O próprio Jesus fala. E quando Jesus fala, não tem fogo. Só tem o Espírito Santo. Porque é o contexto que determina o significado. Ó, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Cadê o fogo? Não tem. Por quê? Porque aqui é para crente. Não muito depois desses dias. Lá em Mateus tem fogo, por quê? Porque fala dos fariseus e saduceus. Quando não fala dos fariseus e saduceus, só tem Espírito Santo. Pode ver em Marcos, só tem Espírito Santo. Porque Marcos não falou dos fariseus e saduceus que estavam lá, dos falsos religiosos. Então, para mim é muito simples, o contexto já explica. A lei do contexto já resolve. Muita gente interpretou errado há muito tempo, né? Igreja pentecostal. Sim, a interpretação pentecostal. Eu faço de que o fogo... uma meia-culpa aqui. Quando era menino pregando, eu já pentecostal, já preguei muito sobre esse texto. Receba o batismo de fogo. Fogo, recebe fogo agora. Consome e morre na hora. Se você ler do Gênesis ao Apocalipse, fogo, quase que 99% das vezes é consumir. É matar, é destruir. De purificação são pouquíssimas vezes que aparecem. Mas batismo, você não tem batismo com fogo. Para crente, não. Só quando tem a presença de ímpios. Eles ali. Puxam também no subconsciente lá de que Deus é fogo, né? Consumidor. E então, acaba... fogo consumidor. Então, consome, já né? consome, ele mata. Exato. Agora, o Espírito Santo é simbolizado como fogo, também podemos ter esse símbolo, que purifica, que ilumina, que aquece. Mas qual é o texto? Entendeu? É mais uma coisa inconsciente que vai passando de geração em geração, de tradição oral do que textual. Eu tenho mais um texto aqui, mas quer mandar aí, pastor Lércio? Não, tá tranquilo, pode ir. Esse é mais pesado, né? Você quer? Não, eu estava até lendo esse texto um tempo atrás aqui. E João 21, 15 a 17, ali do amor. O uso ali, quando Jesus fala do amor, é sinônimo, ágape e o filéu ali são sinônimos,
Ou há uma distinção desse amor ali do filéu? Até onde eu me lembro, não tem. Não tem distinção. Até onde eu me lembro, não tem. Não tem essa distinção que a gente costuma ouvir. Sim, né? O que pessoal é o filéu, pregando, né? Isso, o agapau, né? E o filéu. Não tem. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar, tá? Não, mas já você viu que a gente tá com pouco tempo, né? Mas se eu tivesse... Deixa eu ver aqui. 21:15, a gente é isso? ouviu isso, 21:15 até o 17 quando ali. ele tá conversando com Pedro, né? Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Se tu me amas, tal, não sei o quê. Deixa eu ver. Tem gente que faz aqui. distinção, tem gente que não faz, né? Do filéu e ágape. Na verdade, quando ele fala com Simão, ele sempre está falando no ágape. No ágape, né? Ágape. Sim. Surgiu uma... É sempre esse amor ágape. Não tem filéu ali. Isso é uma coisa que inventaram lá. Falaram, vamos colocar ali para ficar legal, né? Na hora de pregar. Primeiro ele perguntou, você me ama como amigo? Você me ama como amigo? Exatamente. Te amo. Agora, você me ama com amor ágape? Opa. Inclusive, não tem esses outros amores que o pessoal fala também, viu? Eles grego. falam do o filéu, o estrógeno, não sei o quê. Não existe, não. Então. Só aparece o filéu e o ágape. Já acaba com esse mito, que eu já ouvi também, bom, amor, gente. amor eros. Mas isso aí não, viu? Do homem pra mulher. Não tem. É bom, essa é um bom Tem na filosofia, né? Pastor, surgiu uma pergunta aqui agora, ao vivo, tá? Sobre o que o senhor acha do unicismo. Heresia. Unicismo é heresia. O que é o unicismo, para quem não conhece? Unicismo é a crença de que só existe uma pessoa na divindade. Uma pessoa, e não três. É um assunto muito complexo, né? A trindade é o assunto só o mais complexo da teologia, só isso. Tá vendo, então irmão? Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas. A essência é uma só, é Deus. Quando a gente fala trindade, divindade, a gente está se referindo às três pessoas o tempo todo. Três personalidades tanto no diferentes, Antigo porém quanto no Deus em Novo. uma essência só, né? Exatamente, é um só Deus. Mas o Pai é um, o Filho é um, o Espírito Santo é outro. O Espírito Santo não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Pai. Então tem que fazer essa distinção. Não pode misturar as pessoas, mas o unicismo faz isso. Jesus é o Espírito Santo, pessoal. Jesus é o Pai. Jesus é Jeová. Irmão, imagina a confusão que dá quando você lê o batismo de Jesus, por exemplo. Quando você lê lá em João 14, né, o batismo de Jesus, lá em Mateus 3, o Filho sendo batizado, ele, Jesus, o Espírito Santo descendo em forma corpórea como que de pomba, não era pomba e nem branca, é bom ressaltar isso. E também o Pai falando lá, esse é meu Filho amado em quem me agrado. As três pessoas ali claramente. Aí você vai lá em João, capítulo 14, né, capítulo 16, os capítulos do Espírito Santo, né, o 14, 15 e 16 lá de João. Aí num texto lá, Jesus fala, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador. Num versículo, tem os três. Então Jesus é esquizofrênico, vai falar com ele mesmo, para que ele mesmo envie outra pessoa, que é ele mesmo também. Então você vê que é uma incoerência, sim, de um nível altíssimo. Não tem como a gente aceitar. Ontem lá no debate, né, acho que o pastor Fraga debateu com o Carlos Moisés, e o pastor Ivan até postou um videozinho hoje do final, né, que ele dá a bênção apostólica. Não sei se você ouviu. Eu vi, rapaz. Ele dá a bênção apostólica no final, assim, aí, o Fraga fala assim, tá sendo parcial agora, hein? Legal isso, né? A bênção apostólica. É uma figura, né? É a figura. Mas quando você citou até um versículo interessante, que é o da bênção apostólica. A bênção apostólica é uma doutrina que nós fizemos em um versículo da Bíblia. E tem gente que faz disso até ponte para a salvação. Se você sai do culto sem a bênção apostólica, a maldição vai cair sobre a sua vida. Você pode ser atropelado e morrer. Você pode cair do penhasco. Você pode, pode acabar a gasolina no seu carro no meio do trânsito. Irmão, pelo amor de Deus. Ou não cortando o pastor. Paulo nunca disse que isso era para ser feito e nunca disse que era uma doutrina. Ele fez num versículo. E a gente faz doutrina em cima dele. Eu já vi muito isso. Então, não estou dizendo que é errado não, viu? Acho lindo, tem que fazer cuidado, mesmo. Irmão, embora antes mas da bênção. Cuidado com a interpretação. Ou tipo assim, você ficou o culto inteiro, saiu antes da bênção, perdeu tudo, irmão. O culto não valeu acabou de nada. meia-noite. Você tá morto, vai ter que ficar até meia-noite. Eu fui uma vez pregar num evento
E aí o culto começou às 6 horas da tarde. 6 horas da noite, da tarde, sei lá. Aí chegou no comecinho da noite. 6 horas. 7 horas, 8 horas, passou. Pregamos, tal. Acabou. Agora, irmão, louvor. Louvor. 10 horas. 10h30. 11 horas. Falei, irmão, não dá. Não dá, eu tenho compromisso, não tenho que ir embora. Tive que, Pai do Senhor, e fui embora, sem a bênção apostólica. Tá vivo, acho que bem, até hoje tá lá o culto ainda. Não deu a bênção Tá apostólica, vivo, acabou, tá irmão. bem, Acabou. Mas tô vivo, graças a Deus. Esse povo aqui é meio polêmico. Ó, pastor, então, Tá assim, mais aí? sobre aquele assunto do Espírito Santo, do batismo, então tem um louvor, né, que fala, me batiza com fogo. Então, Sim, sim. então não tá. Então, quando aí tem a licença poética, né? Licença É poética. uma música, Sim. tudo bem. Mas não posso basear no texto de Mateus 3,11, dizendo que o batismo com o Espírito Santo é com fogo para a igreja. Sim. Então, se eu disser assim, baseado em Mateus 3,11, que Deus me batiza com fogo, aí eu não pedi para Deus me matar. É o batismo de Elias, Sim. O batismo de que Elias. desça fogo do céu e consuma. Não, o batismo com o Espírito Santo é para a igreja. Sim. E ele já é purificador por si, não precisa colocar fogo ali. Meu Deus. Gente, curta. A gente acho que falta uns 10 minutinhos pra gente acabar o programa. Mas assim, curta aí, compartilha. Eu sei que tá bastante interação hoje aqui, né, pessoal? Acho que tá muita Hoje pergunta. Poxa, que pena que pouco tempo, né? Voa o tempo aqui, né? Ô, meu pastor, sobre pregação, tem muitos, né? O Laércio é um jovem pregador, eu falo jovem, né? Já aqui rodou com o pneu murcho, né? Mas é jovem. A gente, né? Tô com 32, tá com quantos, Laércio? 32. 32, minha idade, 32, nove. eu tô com 40, mas a 40, lataria tá bem tá. avariada já. Não nada. E a gente, assim, pela graça, né, prega aí, não igual o pastor, mas Então, São melhores, lógico. Não. tamo longe. para essa juventude aí, meu pastor, se pudesse dar um conselho, muita gente pergunta Importante. sobre como esboçar uma mensagem, como o senhor esboça uma pregação. O Hernandes Dias Lopes diz que é simples, né? Você lê o texto, explicar o texto e aplicar o texto, né? É. Mas tem gente que na hora de fazer isso se confunde. Ou começa e nunca termina, começa num texto, no outro, assim. Sim, Dá sim. uns conselhos sobre... Até mesmo lá para a arte. transmitir, né? No É ato. verdade. né? É uma arte a pregação. Pregação é uma arte. Eu até falo no meu livro sobre pregação, que pregação não é dom. O pessoal acha que não, uns foram chamados para pregar e tal. Não, pregação é mandamento. Todo crente salvo tem que pregar. Por isso que o Charles Spurgeon dizia, né? Marcos Todo crente 16. ou é um missionário ou um impostor. Se você é crente e não prega para ninguém, você está desviado. Que crente que é você que não prega para ninguém? Você está descumprindo a ordem de Cristo, você está negando a sua essência, que é a essência missionária. Eu acho que a pregação, o ato de você pregar, de preparar uma mensagem, ele é muito particular. Inclusive eu falo sobre isso também lá no meu livro. Porque às vezes a pessoa fala, não, tem que ser assim, assim. Você lê livro de homilética, né? É assim, assim, assim. Rapaz, mas você fica engessado, não tem isso. Cada um tem uma forma de compor o texto. É uma arte. Você está ali, recebe uma inspiração de Deus, você começa a escrever. Aí, claro, tem que ter começo, meio e fim. Introdução, né, a argumentação e a conclusão. A conclusão pode ser o apelo. A conclusão pode ser uma oração pela igreja, chamar o povo à frente, dependendo de onde você está, se for permitido isso. Ou cantar um hino também, né? Pode ser assim que você conclui, mas começar é muito importante. Na introdução ali, quanto tempo você vai ter ali? 50 minutos? Gasta pelo menos uns 5 na introdução, uns 7, porque aí você vai demonstrar sobre o que você vai falar e você vai dando ali ideias do que vai ser dito. É o momento que você prende a atenção das pessoas ou perde. Por isso que a introdução ela é tão importante. Se você começa mal, dificilmente você vai terminar bem. A não ser que você já tenha muita experiência. Isso acontece às vezes com a gente. Você começa mal ali, né? Mas igual o carro a álcool, depois que esquenta, vai embora. Mas é difícil você começar mal e terminar bem. Então a introdução é quando você capta a atenção das pessoas, você chama a atenção delas e elas ficam, opa, isso é interessante. Aí vem a importância de dar um tema, às vezes, para a mensagem. Tem um pregador muito conhecido, eu não vou citar o nome dele, já prega há muitos anos, mas a pregação dele não é muito, né, lá essas coisas, mas os temas são bem chamativos. Então ele colocava lá um tema, poxa vida, rapaz, o que esse cara vai falar sobre isso, né? Como assim? Prendi atenção já no tema. 5 coisas que Deus nunca viu.
Como assim Deus nunca viu? Né? Rapaz. Coisas que Deus não pode fazer. Aí, poxa, como assim? Isso chama atenção, né? Uma dia 5 coisas que tem no inferno que não tem no céu. Não tem na igreja. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque, claro, a mensagem você vai ter que explicar, bem explicado. Mas chama atenção. Você, puxa vida, a pessoa ali está cansada às vezes, chegou do trabalho, e, né, o celular tocando, recebendo mensagem, já vem tentado a se distrair. Mas aí tem um pregador ousado para trazer e chamar a atenção das pessoas. Então o tema é interessante. Claro, tem que tomar cuidado também para não exagerar demais, né? Eu lembro que o Pastor Napoleão faz o prefácio do meu livro, né? E eu ouvi muito quando novo convertido, me inspirei muito. E tinha um tema que ele falava, cabeça, pé e buchada. O tema da mensagem dele. Rapaz, primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, que negócio é esse? De onde ele tirou isso da Bíblia? Aí tem lá o texto, né? De Levítico e tal, fala sobre sacrifício. Rapaz, interessante. Ele traz toda uma mensagem salvífica em cima disso. Olha. Então, a criatividade do pregador fala muito alto. Então, você faz o seu esboço na medida em que você vai recebendo a mensagem, estudando a mensagem, vai fazendo as anotações. Ao final que você vai pegar as partes principais e transformá-las em tópicos. Pelo menos eu faço assim. E aqueles tópicos, durante a mensagem, ao lê-los, você consegue desenvolver com facilidade, porque você já estudou a fundo aquilo que você está falando. Então, é basicamente isso. Então, a introdução se chama atenção, o desenvolvimento da mensagem é a própria pregação, onde você vai explicar e argumentar aquele tema, e a conclusão é o fechamento, que é onde você aplica às pessoas aquilo que você pregou. Se você não aplica, virou um estudo só. Um estudo bíblico de informações. Tem que aplicar. Por exemplo, eu preguei sobre o batismo com o Espírito Santo. Como que eu vou terminar a mensagem sem orar para Deus batizar, irmão? Eu preguei uma mensagem sobre cura. Como é que eu não vou orar para Deus curar as pessoas? Pelo menos orar. Não precisa chamar à frente, às vezes, né? Às vezes não dá o tempo. Mas aplique a mensagem. Aplique a mensagem, porque é isso que faz a mensagem algo poderoso, importante. Falar em línguas pregando, o que o senhor acha? Rapaz, eu falo. Glória a Deus. Eu vou falar igual o Paulo, eu falo mais do que todos vós. Glória a Deus. Eu falo sem problema algum. Inclusive, eu até falei esses dias num evento, porque tinha alguns teólogos meio xaropes, tem uns camaradas meio chatos. O Luiz Saião que brinca, né? Ele fala que os islâmicos têm os xiitas e os crentes têm os chaatos. Tem um monte, hein? Então tem uns crentes chatos aí que eu vou te falar. Não pode falar em língua no microfone. Irmão, eu falo língua onde eu quiser, a hora que eu quiser, na hora que me der vontade. Por quê? Porque é um dom. Sim. Eu posso expressar. Claro que eu não vou ficar o tempo inteiro, substituir a pregação por línguas. Mas se eu estiver num nível de comunhão com Deus e aquela coisa maravilhosa que toma conta de nós quando a gente está pregando, fale língua sem problema algum. Porque Paulo não proíbe, né? Tem gente que entende e interpreta errado. Não proíbe. Ele não proíbe. Ele só faz ali, olha, exato. Gente, organizem o culto. Mas também não é uma coisa rígida, engessada, igual alguns falam. Não, tem que ter interpretação. Se não tiver, não pode nem falar. Aí pronto, aí acabou, né? Aí acabou o pentecostalismo. Não, fala em línguas, não tem problema algum. Mas línguas espirituais. Sim. Línguas estranhas, não línguas esquisitas, né? Que tem uns falando língua esquisita por aí, que é só Deus, né? Brincando com as coisas sérias. Brincando. Eu vi gente vendendo curso de língua estranha. Que isso aí. Então, o que o senhor falou no começo, por esses exageros, às vezes, acaba banalizando, entendeu? Uhum. Exageros como esse. Verdade. Isso aí ultrapassou o limite do mas limite. É verdade. É banalização total. Banalização. É blasfêmia, né? É blasfêmia, já caiu no nível de blasfêmia. Assim como tem muito também crente aí, né, que fica zombando do pentecostalismo, né? Sim. Você põe lá um vídeo e já zomba. É um fenômeno atual muito lamentável e triste. Pastor Lárcio, aproveita aí, tem mais 5 Vamos minutos. lá, pastor, em questão de ouvir referência, quem que o senhor gosta de ouvir, né? Quem que o senhor indica, questão de obra literária também. Rapaz, se eu for falar aqui, eu posso ser injusto, né? Mas eu tenho tantos amigos, Napoleão, tantos amigos bons, grandes pregadores que nós temos hoje, excelentes expoentes da palavra de Deus no meio pentecostal e no meio reformado também ouço, muitos mesmo.
Mas, claro, sempre sabendo filtrar. Né? E teólogos também, de linha calvinista, de linha arminiana, de linha reformada, pentecostais, carismáticos, não pentecostais, não vejo problema algum, porque todos nós precisamos aprender com todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Né? Os homens estudaram, se dedicaram. E senão a gente vai começar a falar assim, não, ele é tradicional, não escuto, não leio. Então você vai deixar de ler. Você tem que saber quase metade da literatura teológica. Aquilo que o senhor falou, é filtrar mesmo. Eu fui para Israel com o Saião e com o Rodrigo Silva. Ah, foram os dois? É. E eu postei uma foto com o Rodrigo Silva. Com o Rodrigo Silva. Então, eu postei uma foto com ele. Mas vieram chatos. E Rodrigo é gente boa, né? Então, Todo Rodrigo é gente boa. É claro que ele tem umas interpretações. Ele faz parte de uma seita. Então, de uma seita. Então, a gente isso a gente filtra. Isso. Eu vou desprezar a pessoa? Porque ele é muito humilde. Pensa num homem humilde, é o Rodrigo Silva. Então, assim, tem coisa que nem... Como arqueólogo, ele é um dos melhores. Ele ia lá, entendeu? Mas é claro que a linha teológica dele, a gente converge quase 100%. Claro. Mas, assim... maltratar e falar que não postar foto, tal, não sei o que, entendeu? Sim, o pessoal que é chato mesmo, que acha que tem que saber interpretar. Tem que ser inimigo, né? Exato. Tem que ser inimigo. Isso aí tem que... o cara é de outra religião, de outra denominação. Botar fogo em praça pública, o camarada, porque o camarada é herege. Aí também não. Não vou concordar com os ensinos, com certeza. Né, produzidos pela Igreja Adventista, Ellen White, essas coisas. Mas isso aí, irmão, é tão óbvio, né? Que eu acho que não precisa nem falar, né? É óbvio. Não tem como. Mas tem que saber separar as coisas. Saber separar. Ser educado é um princípio, acho que o mínimo e o básico que o cristão deve ter. O Saião estava do lado dele, amigo dele, conversando. O Saião, que é um baita... Que tem posições também totalmente contrárias a nossa, às vezes. Um monte, entendeu? Que também é muito humilde. Então, tem que saber lidar com as coisas como Jesus, né? Exatamente. Jesus sabia lidar com todas as pessoas, independentemente da religião, da crença delas. Isso não é ecumenismo, isso é educação. É no mínimo, né? Educação. Teve até uma pergunta aqui de ecumenismo, se não me engano. Pastora Gisele. O que o pastor acha do comunismo e o Concílio Mundial de Igrejas. Do comunismo? Do Concílio Mundial de Igreja e do ecumenismo. Do ecumenismo. Ecumenismo. Então, diálogos interreligiosos é uma coisa. Ecumenismo é outra. Diferente, né? Ecumenismo eu sou contra. O diálogo interreligioso eu sou a favor. Por exemplo, eu já tive oportunidades de estar com professores, Pai de Santo, outro do islamismo, outro do judaísmo, cada um de uma religião, e a gente conversar e cada um apresentar a sua crença. Não estou concordando com ninguém. Eu estou apresentando a minha crença, mas num diálogo interreligioso. Ou seja, entre várias religiões. Ecumenismo é você convergir. É você concordar. É você dizer, não, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo salvo, todo mundo busca Deus e Deus abençoa todo mundo vai para o céu. É isso que acontece. É quase que um universalismo. Porque o ecumenismo vai puxar, né? Vai, o universalismo. Aí eu não concordo. Sou contra. Gente, infelizmente, o nosso tempo já acabou. 4h30 também, o pastor vai pregar hoje de novo, aqui 17 horas. Não percam, hein? Você que é de Bauru aqui, não tem nenhum compromisso na sua igreja. Hoje, ali na AD Missionária, na sede, com o pastor Wagner, o pastor Dário, o pastor Rodrigo Orsino vai estar lá trazendo. E ontem eu sei que tremeu tudo lá, viu? Foi. Eu sei que Bauru nunca mais será a mesma, pastor Lércio. Agora é difícil para nós quando for pregar lá na missionária, né? Você fica como, né? Mas, gente, obrigado vocês que nos acompanharam aí. Participaram, a gente tentou fazer as perguntas que vocês mandaram aqui. O pastor tem que fazer um podcast. Com mais tempo, né? Tem que fazer de 3 horas com ele, né? Mas, gente, obrigado. 3 horas. Pastor Rodrigo, mais uma vez, obrigado mesmo. Foi uma honra enorme. Eu que agradeço. A gente aprendeu muito. Sempre quando eu gravo aqui, depois em casa, eu assisto tudo de novo com calma para anotar umas coisas, né? Porque é um curso de teologia básico aqui, quase, né? Mas obrigado mesmo, pastor. Que o senhor continue, que Deus continue te usando, estendendo as tendas do ministério que Deus tem em tuas mãos, que eu tenho certeza que só o começo que Deus ainda vai fazer, porque é um poço de humildade, conhece a Bíblia, né? Sabe que o princípio da honra. Deus te abençoe, meu pastor. Obrigado mesmo. Amém. Muito obrigado, Rodrigo, meu xará. Abençoado, né? Deus abençoe vocês cada vez mais, que esse podcast
cresça e o número de inscritos cresça ainda mais e que propague-se. Amém. E muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Amém. Depois de hoje vai bater milhões, né, com o pastor Rodrigo Ursino. Gente, quem quiser seguir o pastor Rodrigo Ursino, é Rodrigo Ursino, né? É Rodrigo.Ursino com 2 Cs. O que é? O senhor é de onde? Urscino. É italiano? Na verdade é celestianês, É celestianês. Né? Não, ele é mais italiano, mais italiano. Maravilha. O pastor, é que ele esqueceu os livros dele, mas o pastor Rodrigo tem 3 livros, né? Isso, no meu Instagram, tem lá. No link da bio, já transfere diretamente para o contato Maravilha. de vendas. Hoje eu vou estar postando também, vou marcar o Instagram da Cristo Todo Dia. E aí o pastor pode repostar. Maravilha. Lá também, eu vou falar. E como adquirir esses livros? Eu vou falar para você hoje pegar todos para mim lá. Tá. Gente, obrigado, pastor Lércio. Obrigado mais uma vez, viu? Que Deus abençoe. Vai ser uma benção, hein? Depois sai os cortes aí dessa. Vai dar uns 10 cortes aqui, né? Não liga muito com às vezes faz uma thumb ali, mas a thumb que a gente faz, que é a capa, é com o assunto aqui, viu? Não é clickbait, não. Então, às vezes parece. Não é fake, não. Não é fake, não. É meio polêmico, mas é tudo que foi dito no podcast. Gente, legal. Mais uma vez, Deus abençoe vocês. Obrigado aí. Acompanhe o canal Cristo Todo Dia, nosso Instagram. Eu tenho certeza que vai continuar sendo uma bênção. Deus abençoe vocês. Beijo no coração e até o próximo podcast. Amém.